De volta com o Bandeirantes Acontece, com a entrevista de todas as tardes aqui. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante e que muitas famílias só entendem que ele existe não no momento ideal, entendem no momento mais avançado. E quando as pessoas têm essa noção, podem, sem dúvida nenhuma, ajudar no desenvolvimento de crianças e antes da fase escolar, na fase escolar. Nós vamos falar sobre dislexia, que é um transtorno do neurodesenvolvimento e que afeta algumas coisas importantíssimas, como as habilidades para ler e para a linguagem das crianças. Nós vamos conversar com a Fabiola Elô, que representa, é uma idealizadora do grupo de apoio à dislexia, o Dislexia SP. Oi, Fabiola, como é que vai? Boa tarde. Fabiola. Olá, Ronald, tudo bem? Tudo bem, seja muito bem-vinda aqui. Muito obrigada. Imagina, o prazer é nosso de tê-la aqui para falar sobre esse assunto. Fabiola, o grande problema inicial é as pessoas saberem do que se trata, é a teoria, é saber o enunciado do que se trata a dislexia antes de qualquer análise, porque às vezes a palavra vem de um jeito e as pessoas acham que é um tipo de patologia e que veio para estragar a vida de alguém. A compreensão do que é a dislexia, de que maneira ela pode ser tratada, é o que falta neste momento? Um primeiro passo é exatamente saber o que é a dislexia? Ronald, tem algumas coisas que estão faltando, né, hoje na educação no nosso país, para que essas crianças atinjam seu potencial, né? A dislexia, ela é genética, né? A criança nasce com dislexia a dislexia vai acompanhar ela por toda a sua vida. Lógico que ao longo da vida essa criança aprende ferramentas para lidar com essas dificuldades, mas o fato é que as escolas, né, os nossos profissionais da educação estão muito pouco preparados para atender essas crianças e para guiá-las para que elas atinjam o seu potencial. A dislexia, a criança com dislexia, ela tem uma dificuldade muito grande de decodificação, né? Então ela tem uma dificuldade grande de linguagem, o que faz com que ela não consiga ler e escrever, né? Ou consiga, mas assim com muito custo. E a escola é toda letrada, e as crianças não estão recebendo, hoje em dia, no nosso país, as crianças não recebem as ferramentas necessárias para atingir seu potencial. As pessoas com dislexia têm o QI da média para cima, o que quer dizer que eles têm total condição de aprender, de compreender problemas complexos e se desenvolver. Mas para isso a gente precisa de um olhar de respeito. A gente precisa reconhecer as dificuldades dessa criança, precisamos trabalhar as dificuldades dela e, ao mesmo tempo, valorizar as habilidades que essa criança tem. Na escola é tão sofrido, essa criança com dislexia, ela está hoje invisível, ela recebe rótulos como preguiçosa, burra, que tem dificuldades de comportamento, quando, na verdade, que ela tem uma dificuldade real. E uma intervenção, um olhar de respeito, um tempo extra para fazer uma prova, materiais concretos para uma matemática que pode vir de feijão a um material dourado, seriam fundamentais para que a criança aprendesse com tranquilidade. Zaidan. Fabiola, boa tarde. Algumas questões aqui que eu gostaria que você esclarecesse para a gente. Primeiro, hoje as crianças são alfabetizadas muito cedo, né? E a detecção, ela é imediata, quer dizer, o professor atento ali já percebe no primeiro contato da criança com as letras, com a tentativa de escrever, enfim, os primeiros movimentos nessa direção, já é perceptível. E segundo, antes da criança ir para a escola, ainda muito novinha, há alguma outra coisa, alguma outra situação que pode levar os pais a detectar o problema?
Boa tarde, Cláudio. Um prazer estar falando com você também. Muito obrigado. Sim, as crianças já desde cedo apresentam algumas dificuldades, né? Aqui no Brasil, as crianças recebem o diagnóstico muito tarde, o que traz impactos tremendos para a estabilidade emocional da criança. Porque aqui no Brasil as crianças estão recebendo o diagnóstico após os 8, entre 8 anos de idade, a maioria dos casos perto dos 12, as que recebem diagnóstico, né? Porque a gente tem dificuldade no Brasil até de dar o diagnóstico para essas crianças. Então, pessoas de todo o Brasil, famílias de todo o Brasil, precisam viajar para São Paulo. Esse diagnóstico é um diagnóstico difícil de ser dado, tem poucas pessoas que são capacitadas para dar. Ele leva, em média, 8 sessões. Então, essas famílias têm que sair das suas cidades, viajarem para São Paulo, pagar uma hospedagem para receber esse diagnóstico. Ou seja, é muito caro, né, o diagnóstico de dislexia. Então, essas crianças acabam, muitas vezes, não sendo diagnosticadas e sofrem e crescem com esse estigma. Putz, será que eu sou burro? Todo mundo aprende menos eu. A escola não é para mim. Isso traz impactos horrorosos para a vida adulta dessa criança. Mas sim, já desde cedo, nos Estados Unidos e na Europa, as crianças são diagnosticadas muito antes. E as primeiras pessoas que fazem que não dão diagnóstico, obviamente, mas que fazem essa primeira triagem, esses primeiros apontamentos, são os professores. E os nossos professores fazem uma faculdade de pedagogia de 5 anos e não tem uma matéria que trate deficiência de aprendizagem, que tratem a dislexia ou TDAH. E a gente está falando de 10% das crianças em idade escolar no Brasil sofrem de alguma deficiência de aprendizagem, em especial da dislexia. Ou seja, o professor vai para a sala de aula com a certeza de que vai encontrar essas crianças e ele não está preparado. E os professores que têm que fazer o primeiro apontamento, porque é na escola onde fica mais evidente essa deficiência. Então, as crianças com em países como nos Estados Unidos e Europa, aos 4 anos de idade, as crianças já passam por uma triagem, onde já se identifica as crianças que têm potencial para dislexia, e essas crianças são acompanhadas a partir dos 4 anos de idade. E aí, aos 7, 8 anos, que é quando, de fato, você consegue fechar o diagnóstico, elas recebem esse diagnóstico, mas a partir dos 4 anos, já vem recebendo as intervenções necessárias para aprender com tranquilidade. Isso aqui no Brasil não acontece, é um problema sistêmico, tá? Não tem nada a ver com classe econômica, com poder aquisitivo, tá? É um problema sistêmico. Eu vejo no grupo de apoio Dislexia SP, eu recebo muitas queixas de família que estão em escola particular, e também aí você faz a conta nas escolas públicas, como é triste, né? Essa criança cresce com autoestima abalada, muitos entram em depressão, e acabam adquirindo comorbidades, né, com a dislexia, que poderiam ser evitadas se recebessem as intervenções corretas. Ô Fabiola, bom, pelo que você está dizendo, o problema acontece nas escolas públicas e particulares. Ou seja, mesmo quem frequenta uma escola particular, às vezes bem cara e tal, há o problema na capacidade de detecção da dislexia. Agora, o diagnóstico... Exatamente. Você disse que o diagnóstico ele, só em São Paulo. Esse diagnóstico ele é clínico ou ele é laboratorial? Não, esse diagnóstico é um diagnóstico clínico. Tem países onde a dislexia, onde as pesquisas e o estudo da dislexia está muito mais avançado que no Brasil, que existe até ressonância magnética que mostra
o cérebro do as partes que são ativadas no cérebro do disléxico e como são ativadas em comparação a de uma pessoa sem dislexia, mas aqui no Brasil a gente está muito longe disso. Então, o exame é um exame clínico, é um exame feito, os testes que são feitos ao mundo todo, no mundo todo, né? São mais de um testes que avaliam a leitura, avaliam a escrita, avaliam a matemática, entre outros. E leva em média 8 sessões para você fechar um diagnóstico de dislexia numa criança de 7, 8 anos de idade. Mas isso tem acontecido e eu vejo crianças, eu recebo casos de crianças com 13, 12 anos fechando o diagnóstico nessa idade, onde as crianças já entraram na adolescência, então o cérebro dela já está muito mais formado, as intervenções já são muito mais difíceis de serem feitos, então aí a gente já começa um processo de reabilitação e não de habilitação. Até antes da adolescência, a criança consegue, com dislexia, ela consegue com as intervenções ser habilitadas. A partir de que ela entra na adolescência, aí já passa a ser reabilitação, que é um pouco mais difícil, um pouco mais demorado, e aí a criança também na adolescência já está com sua autoestima, o seu emocional muito mais abalado, o que já faz com que fique muito mais difícil aprender, né? Porque para aprender a gente precisa estar com a nossa autoestima intacta, ninguém consegue aprender se não se sentir capaz de aprender. Bom, as consequências, claro, são gravíssimas e várias, né? Mas uma última da minha parte, Fabiola. Existe cura? E se não existe cura, o tratamento, se ele é feito mais cedo, ainda com a criança mesmo, antes de chegar à adolescência, ele tem efeitos rapidamente? Então, Cláudio, o tratamento, as intervenções ou o tratamento com uma equipe multidisciplinar, porque não é só na escola, né, uma equipe multidisciplinar que pode incluir fonoaudiólogos, psicólogos, o tratamento, quanto antes começar, as intervenções, o quanto antes começarem, melhores são os resultados, tá? Sem dúvida alguma. A dislexia, você me perguntou se a dislexia tem cura, a dislexia não tem cura, a dislexia é hereditária, a pessoa que nasce com dislexia, ela vai morrer com a dislexia, obviamente que ao longo da vida, quando bem assessorada, essa criança, ela aprende estratégias para lidar com as suas dificuldades, assim como todos nós, né, disléxicos ou não disléxicos, a gente aprende estratégias para lidar com as nossas dificuldades. Então, meu marido, por exemplo, que tem dislexia, ele tinha muita dificuldade de ler, né, sempre teve, uma pessoa inteligentíssima, referenciada no meio em que ele trabalha, mas enfim, nunca conseguiu ler livros. Hoje ele lê um livro por semana, de 3 a 4 livros por mês, e ele lê por áudio, ele lê audiolivros, e o que importa na leitura é isso, não é? A gente está absorvendo o conteúdo, está aprendendo com aquele conteúdo, né? Os cegos leem com o dedo, o braille, meu marido lê com o ouvido, eu leio com os olhos, então ao longo da vida, essa pessoa com dislexia vai aprendendo estratégias para lidar com essas dificuldades. Meus filhos têm dificuldade de amarrar o cadarço do tênis, porque a dislexia pode trazer atrapalhar um pouco essa coordenação motora fina. Eles dão um nozinho do lado, corta as pontinhas do tênis e só escorrega o pé. Então, isso são coisas simples que ao longo da vida a pessoa vai incorporando essas estratégias até que parece que a dislexia não está mais lá, mas ela está. Fabiola, a dislexia faz parte das tuas rotinas, né? E por isso o Dislexia SP é algo que teve a sua mão para se transformar em realidade. Como as pessoas podem, de alguma forma, colaborar com esse trabalho de vocês e para que a gente abra cada vez mais a discussão sobre esse tema? Ronald, que eu sinto, assim, a maior dificuldade que eu vejo aqui no Brasil
que a gente foca muito nas deficiências da dislexia, né, nas dificuldades que a dislexia traz, e a gente acaba esquecendo um pouco as habilidades. Isso traz consequências que não são muito boas, porque como a gente foca muito nas dificuldades, só a criança na escola acha que ela só fracassa, né, e ela tem dificuldade, a criança com dislexia, de encontrar o que ela é boa, no que eu sou bom. Né, a criança com dislexia é boa em várias coisas, a começar pela criatividade, ela tem uma resiliência enorme, um poder de socializar enorme, tem a capacidade de resolver problemas complexos, porque eles pensam fora do convencional, eles têm um olhar diferente para o mundo, e são habilidades que mereciam a nossa atenção, mereciam o nosso foco. Talvez a gente foque tanto nas dificuldades, porque pelo momento em que a gente está vivendo, né, a gente precisa despertar, a gente precisa de políticas públicas, que hoje a gente não tem nenhuma, para ajudar essas crianças e para fazer com que as instituições de educação evoluam, né, formem seus profissionais, vão atrás de informação, saibam lidar com essas crianças, e sem políticas públicas a gente não vai alcançar isso. Então, talvez o foco esteja mesmo na dificuldade pelo momento que a gente está vivendo. O que eu vejo hoje que está acontecendo, fazendo um paralelo dramático, mas porque é como é mesmo, na verdade, o que acontece hoje dentro das escolas é o mesmo do que a gente pegar um cadeirante e colocar na frente de uma escadaria e mandar que ele suba a escadaria, né? Esse cadeirante muito provavelmente vai subir essa escada. Alguns não vão nem tentar e vão desistir já logo de cara, alguns vão subir, vão desistir no meio do caminho. Os que de fato alcançam o topo da escada chegam lá em cima com a sua autoestima destruída, sem senso de pertencimento, deprimidos, cansados, decepcionados consigo mesmo e com o ambiente que estão, sem coragem para entrar no mercado de trabalho. E o que a gente está fazendo hoje nas escolas, infelizmente, é isso, né? Se a gente oferecesse uma rampa para esse cadeirante, todo mundo subia. Subia quem não é cadeirante e o cadeirante sobe também. E na escola a gente está fazendo o mesmo. A gente precisa começar a ter um olhar mais empático para essas crianças que sofrem e estão sofrendo de dislexia, com TDAH e outros transtornos de aprendizagem, porque ajudando essas crianças, a gente ajuda todas as outras, a gente ajuda inclusive crianças que não têm dislexia, não sofrem de condição nenhuma, mas que simplesmente enfrentam dificuldade na escola. Uhum. Então, a gente precisa primeiro, a gente precisa reverter esse cenário, precisamos primeiro de uma política pública para fazer com que essas instituições as instituições de educação melhorem e se formem, né, e se preparem para atender essa parcela da população, que não é pequena, né, a gente está falando de 10% das crianças em idade escolar sofrem de dislexia ou algum tipo de aprendizagem. Só para citar alguns: Steve Jobs, John Lennon, Leonardo da Vinci, Van Gogh, Einstein, Pablo Picasso, a atriz Whoopi Goldberg, Steven Spielberg, Agatha Christie, Darwin, Winston Churchill, alguns que tinham algum nível de dislexia, famosos para citar aqui. Fabiola, muito obrigado pela tua participação aqui na Rádio Bandeirantes. Continua sempre com o nosso espaço aqui, tá bom? Obrigada, foi um prazer, Cláudio, um prazer, Ronaldo, muito obrigada. Valeu, até mais. Ronaldo. É isso aí, valeu, um abraço para você.